Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro Ao Cair da Noite, do Stephen King. Mas antes de falarmos diretamente sobre o livro, não se esqueça de se inscrever no canal e também, caso venha gostar do vídeo, não esqueça do like, assim como compartilhar com algum amigo que você gostaria que lesse esse livro também. Na caixa de descrição terá o link para adquirir o livro na Amazon e assim ajudar o canal a se manter. Já começo dizendo que este livro trata-se de vários contos do Stephen King. E aqui no vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre cada um dos contos, mas sem dar grandes spoilers para não atrapalhar a leitura de vocês. Vou falar também quais foram os meus contos favoritos, quais eu não gostei tanto assim, e quero que nos comentários vocês coloquem também quais foram os seus contos favoritos dessa história, ou quais vocês acham que pela descrição que eu der aqui vocês irão gostar muito. O primeiro conto se chama Willa. Conta a história principalmente de um casal que vive em uma parada de trem, com outras diversas pessoas. Eles foram deixados lá e estão esperando que alguém venha buscá-los. É muito lindo este conto, demorei muito para entender direito do que ele se tratava e o final é maravilhoso e ao mesmo tempo é bastante triste. Foi um dos meus contos favoritos, com certeza. No final eu farei um top 5, mas ainda assim já deixo avisado que eu curti bastante, então foi um início de livro fenomenal. O próximo conto se chama A Corredora. Depois que perdeu o bebê, Emily começou a correr e com o tempo de uma maneira bastante obsessiva. Ela vai passar um tempo na casa de praia do pai e lá ela acaba descobrindo um assassinato e se vê vítima também do mesmo assassino. Esse conto, por sinal, foi um que eu falei que daria um ótimo filme, é um dos maiores contos do livro, se não o maior, mas ele daria, sem sombra de dúvidas, um ótimo filme. É muito eletrizante essa história, tudo que acontece com ela e depois, né, tem uma pegada muito forte de drama no início do conto e depois é muito ativo, é muito dinâmico, então tem um crescer muito interessante e eu acredito que num filme sairia super bem. O terceiro conto é O Sonho de Harvey. Nesse conto a gente acompanha algumas angústias de uma mulher e os vívidos sonhos do seu marido com uma de suas filhas. É um conto bastante bonito e particularmente eu acredito nisso, eu já passei por situações semelhantes à do marido dela, né, tendo sonhos assim. Então é bastante curioso este conto neste contexto, mas para mim talvez ele tenha me agradado mais por eu acreditar na história, acreditar no que é abordado no conto especificamente. Não de uma maneira 100%, mas ainda assim tinha uma pitadinha do que ele falava que fazia sentido para mim. O próximo conto é Posto de Parada. Aqui temos um personagem que ocasionalmente ele é Harding, mas também é Dijkstra e é um escritor. O mais interessante deste conto é toda a abordagem da violência contra a mulher, é tratado de uma maneira bastante nua e crua e como algumas pessoas às vezes elas demoram para tomar alguma atitude nesse caso e como as mulheres também acabam não entendendo direito pelo que elas estão passando e se sujeitando a certas coisas repetidamente por medo ou por N motivos. É um conto bem interessante, apesar de não ser um dos meus favoritos, ainda assim foi engrandecedor lê-lo. O próximo conto é Bicicleta Ergométrica. O personagem é um publicitário acima do peso para quem o médico incentiva exercícios físicos. E assim como a corredora, ele também acaba ficando obcecado por esses exercícios, só que no caso dele, a imaginação dele rola solta nesses circuitos que ele faz com a bicicleta ergométrica. Admito que eu tive um pouco de dificuldade para entender alguns aspectos deste conto, mas depois tudo meio que fez sentido, então deu para compreender muita coisa do que o personagem estava falando, do que ele estava desenvolvendo, da pintura na parede, enfim, é bem interessante também a bicicleta ergométrica. Um outro conto que também eu curti muito foi As Coisas que Eles Deixaram para Trás. O personagem ele guardou diversos pertences de alguns colegas de trabalho que participaram de um acidente do qual ele foi um dos poucos sobreviventes. E o que esses objetos causam ao personagem dão dinâmica para a história e faz com que ele busque uma resolução à situação. É um conto bem bonito, assim, ele tem uma mensagem muito importante, ele não chega a ser assustador, mas é quase uma finalização de um ciclo e como algo precisa ser fechado, precisa ser efetivamente finalizado para que seja resolvido e para finalizar isso você tem que fazer determinadas coisas, colocar para debaixo do tapete, isso não vai resolver, sabe? Então você precisa agir de determinada maneira para que tudo
fique de uma maneira redonda e para que cada um tenha o seu final feliz de uma maneira ou de outra. O próximo conto se chama Tarde de Formatura. Aqui temos um casal de namorado em uma situação cheia de complexidades para a menina do casal e prestes a acontecer alguma coisa que vai mudar a vida de muita gente. Foi um dos menores contos, se eu não me engano, mas não teve muita substância nele. Eu curti, achei interessante as divagações da menina, porque ela trata de temas importantes, mas ainda assim eu acho que faltou conteúdo no conto. Ele lembra um pouco um outro livro do Stephen King, mas eu não vou falar o livro, porque senão vai ser um spoiler total do que o conto se refere. O próximo conto se chama N. Uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo vai se consultar com um psiquiatra em busca de ajuda. E aí vamos entendendo por meio do paciente e de algumas entradas do psiquiatra os motivos que geraram estes comportamentos dele. Para mim, ele foi levemente inspirado em um monstro do Lovecraft. Não sei se foi a intenção, mas quando eu li o nome do monstro em si, ele me lembrou bastante um monstro muito conhecido do Lovecraft e foi um dos meus contos favoritos porque a abordagem dele é muito interessante. Também é um conto bastante longo, mas ele consegue te envolver de uma maneira, por mais que você possa não acreditar naquilo que tá lá visualmente sendo descrito na história, ainda assim ele te faz pensar sobre o que a mente humana é capaz de criar para justificar determinadas ações. O próximo conto se chama O Gato dos Infernos. Um senhor de idade contrata um matador para acabar com a vida do gato da família, que, segundo ele, é o diabo encarnado. Esse conto, para mim, ele não foi nada demais, eu esperava um final um pouco diferente, mas ele seguiu meio por uma linha que já dava para sacar no começo, não me surpreendeu, mas ainda assim foi divertido e deu para perceber que realmente o Stephen King é muito mais fã de cachorros. E o próximo se chama The New York Times a preços promocionais imperdíveis. Um avião cai e estão preparando o funeral de uma das vítimas. Quando a esposa desta vítima, ela recebe uma ligação bastante curiosa e macabra. Foi um conto curto, mas que eu gostei bastante, eu acho ele bastante emocional, ele é bem bonito também, o que ele quer dizer, assim, o que ele representa, e com certeza foi um dos meus favoritos. E trata bastante sobre o processo de luto, como é uma coisa bastante complicada, ainda mais de imediato. O próximo conto se chama Mudo. Um cara com uma montanha de problemas e dúvidas decide se confessar a um padre. E ele conta a história de uma situação em que ele deu carona para uma pessoa surda e muda e que aconteceu algo depois desta ocasião. Foi também um dos meus contos favoritos, porque, honestamente, eu cheguei no final e eu ainda tinha dúvidas se ele fez ou não, se ele não estava simplesmente jogando a culpa em alguém que não existe, mas foi muito interessante todo o processo de ele contar para o padre esta história da viagem, né, com essa pessoa que ele dá carona. É muito interessante ver o porquê de tudo, que também pode servir como uma justificativa para o que acontece no final. O penúltimo conto se chama Ayana. Um idoso, ele está morrendo e após a visita de uma criança, ele milagrosamente se cura. O conto ele foi bem básico também para mim, mas ele trata bastante sobre o poder da cura, sobre pessoas terem poderes para auxiliar outras pessoas. E aí, se você trazer para nossa realidade, ele faz sentido, porque tem pessoas que parecem que têm facilidade, têm talento efetivo para realmente cuidar de outra pessoa, tratar de outra pessoa. E o último, mas não menos importante e muito interessante, por sinal, é No Maior Aperto. Dois vizinhos brigam por uma propriedade e depois pela morte da cachorra de um deles. Um deles está muito doente e falido e resolve se vingar com direito a muita homofobia e alucinação, chamando o outro com uma proposta de acordo, mas na verdade era uma armadilha. Esse conto ele foi extremamente nojento em diversos aspectos, porque se você visualizar bem o que o personagem está passando, é complicado, mas ele foi muito bom porque ele consegue ser extremamente dinâmico e interessante num espaço muito fechado, que é um banheiro público. Então ele trabalha muito bem isso, e o final também é sensacional porque mostra que não é porque uma pessoa foi filha da mãe com você que necessariamente você vai ser também. E o sentimento que o personagem tem pela cachorra dele também é muito bonito e mostra que Stephen King é realmente, né, um fã dos cachorros. Era isso que eu gostaria de falar sobre os contos, mas agora eu vou falar para vocês
quais foram os 5 que eu mais gostei. Não necessariamente numa ordem de preferência entre esses 5, mas os meus 5 favoritos. No Maior Aperto, A Corredora, Mudo, As Coisas que Eles Deixaram pra Trás e o Ila, porque foi um início muito bacana para o livro. Agora vamos aos contos que não mexeram comigo tanto assim, mas que não significa que eu não gostei, porque eu realmente gostei de todos os contos aqui do livro. Ayana, O Gato dos Infernos, Tarde de Formatura, A Bicicleta Ergométrica e Posto de Parada. Esses foram os que não mexeram tanto assim comigo, mas ainda foram extremamente satisfatórios. No geral, este livro foi incrível, adorei ter lido Ao Cair da Noite, e eu quero saber se você já leu este livro aqui do King e o que você achou dos contos. Não esqueça também de se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, e também de deixar um like no vídeo. Muito obrigada por você ter assistido ao vídeo e compre o livro com o link do canal na Amazon ali na caixa de descrição. Eu vejo vocês no próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau!